Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma de nossas videoaulas de História, onde hoje estaremos discutindo a Era Napoleônica e o Congresso de Viena. Esse é o momento em que se vai encerrar o contexto de transformações iniciado pela Revolução Francesa e também é uma tentativa de se resgatar do antigo regime e resgatar toda a sua dominação. Tenhamos todos uma boa aula. Nós vimos, quando falamos da Revolução Francesa, em seu momento de convulsão e transformações que ela estava implementando, que o diretório vai surgir para consolidar a revolução. Não podemos, os burgueses entendem que não tem mais como manter uma revolução em que ela muda de poder e que cada grupo, ou girondinos, ou jacobinos, ou cordeliers que estiverem no poder, eles vão cada um é, legislando em favor do grupo ao qual eles fazem parte. Por isso, nós vamos ver que o destacar do Napoleão na campanha no Egito faz com que ele seja, por ter formação burguesa, por ele ter identificação com esse modelo burguês, liberal, econômico e político, que ele seja a pessoa escolhida. Por isso nós vamos ver surgir o golpe do 18 Brumário. Nós já esclarecemos aqui que esse Brumário se refere ao mês, que a Revolução Francesa entende que ela é uma revolução que vai mudar a história da humanidade. Os franceses revolucionários entendem assim e não querem mais seguir o calendário ocidental, criando então os meses brumário, vindimário, nivoso, pluvioso, ventoso. Essa é uma explicação que nós já fizemos na aula de Revolução Francesa, na segunda parte. Então, é um golpe de Estado, um golpe de 18, do dia 18 do mês brumário, que vai colocar três cônsules no poder: o Abade Sieyès, o banqueiro Roger Dux e o Napoleão. Seriam representantes dos segmentos que compõem o grupo de poder na Revolução. Mas Napoleão afasta os outros dois e vai concentrar o poder só nele. Inclusive, ele vai fechar a Assembleia, caracterizando o final do período da Revolução, e vai começar então a governar de acordo com os interesses de se resolver as convulsões sociais, de atender a todas as classes sociais que estavam envolvidas na Revolução. No primeiro momento vai surgir o governo do Napoleão com o consulado. Napoleão se torna o primeiro cônsul com poderes de resolução, não tem uma assembleia com a qual ele divida o poder, mas ele consulta as principais lideranças. Uma das medidas que serão tomadas por Napoleão, de bastante pressão, e que nós precisamos ficar atentos, é a criação do Banco da França. No início da Revolução, havia uma reclamação dos burgueses, de um modo geral, de que o Luís XVI, rei da França, tinha um controle total sobre as finanças, sobre o que se arrecadava, e ele não dividia esse poder com ninguém, fazia gastos excessivos. Agora, uma das instituições que o Napoleão vai criar para atender esse requerimento, atender essa requisição da burguesia, é o Banco da França, que será o órgão responsável pelas finanças da França, não vai estar mais a cargo do governante. Outra medida que ele vai tomar durante esse período consulado muito importante é o chamado Código Civil Napoleônico. Vai servir de modelo depois para outros códigos de lei e será modelo para se regrar as relações entre as pessoas, e isso coloca todos iguais diante da lei, o que é uma requisição do terceiro estado, burguesia, trabalhadores,
metropolitanos, trabalhadores urbanos e dos camponeses. Então não há mais, acaba definitivamente com o Código Napoleônico o, os privilégios de classes. E aí nós vamos ver, ele vai implementar os valores burgueses, além de fazer uma reforma educacional onde vai se buscar a instrução de todos na França. A reforma educacional do Napoleão busca acabar com o analfabetismo na França e preparar essa mão de obra na intenção dela ser utilizada pelas indústrias, o que vai demonstrar um tremendo avanço e vai solucionar a questão do desemprego. Bom, essas medidas, por si só, elas já estariam equacionando, já estariam resolvendo as questões mais graves que deram início à Revolução Francesa. No entanto, Napoleão começa a sofrer alguns questionamentos pelo fato dele governar de forma absoluta nesse consulado. E aí começam algumas greves, algumas insatisfações. Ele então proíbe, ele cria uma censura, proibindo greve, proibindo que se fale mal do governo. Isso caminha para uma ditadura. Além disso, ele também sofre oposição da Igreja Católica, porque ele afirma o Estado laico e permite todas as religiões na França. Nesse contexto, ele já percebe que precisa afastar toda e qualquer oposição e determinar uma forma de governo. Ele então faz um plebiscito com um número altíssimo de aprovação. Ele é declarado o imperador, a volta do império, ele é declarado o imperador, vai ser coroado sem contestações de outros grupos, porque os avanços que ele está promovendo são imensos, e volta então ao Império. Aqui tem uma questão que a gente precisa esclarecer, porque não foi contra um governo imperial absolutista que se iniciou a Revolução Francesa? Sim, mas nesse caso Napoleão volta não mais para governar de forma despótica. Ele inclusive resgata nesse momento a volta do Senado, da Câmara na França, com a qual ele vai dividir o poder de se resolver, de se aprovar leis. É, a França está crescendo vertiginosamente, está expandindo essas ideias para outros países. Diante disso, nós vamos ver que esse expansionismo é uma ameaça para os países vizinhos, principalmente a Inglaterra, em meio à sua revolução industrial, está, está desenvolvendo a sua capacidade econômica, de domínio econômico. Então, Napoleão declara o isolamento da Inglaterra através do bloqueio continental em 1806. Ele proíbe qualquer comercialização dos países do continente com a Inglaterra. O bloqueio continental é uma tentativa de desgastar economicamente a Inglaterra devido a esse expansionismo que ele está imprimindo. No entanto, a França não tem uma indústria, mesmo que está sendo fortalecida com essa medida, ele não tem uma indústria forte para atender os países que eram clientes da Inglaterra. E aí vão começar uma série de batalhas desse expansionismo napoleônico na intenção de esvaziar, de desgastar a Inglaterra. Esse expansionismo já é o primeiro exemplo, costuma-se dizer que já é um dos ensaios das guerras mundiais que vão acontecer a partir da Europa. E nesse contexto, inclusive, nós vamos ver a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Napoleão não consegue vencer a Inglaterra, por mais que tente, por mais que lute. Ele ocorre o que se chama Batalha das Nações. Essa Batalha das Nações, todas as nações, o Napoleão vai lutar com todas as nações que forem contrárias ou que desobedecerem os mandos dele. E ele então, na Batalha de Fontainebleau, vai ser derrotado
e vai ser exilado na, na ilha de Elba. No entanto, quando os nobres, a nobreza francesa vê Napoleão fora do poder, ela volta querendo se vingar daquilo que foi feito, dos chamados desmandos da Revolução contra eles. E então começa a haver novamente insatisfações. Napoleão está recebendo essas informações no seu exílio. Ele organiza uma fuga com os seus oficiais que ficaram leais a ele, foge e volta Napoleão a tomar o poder para governar mais 100 dias. É o que nós chamamos, está aí na nossa imagem, de governo de 100 dias. Mas ele não consegue mais resgatar a sua opulência, o seu poder. E ele então vai ser derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo. Mas o mais importante de tudo, e aí ele vai morrer, né, no seu exílio definitivo, na ilha de Santa Helena. E o mais importante de tudo nesse contexto é que, mesmo com a morte de Napoleão, os, os princípios burgueses implantados nos países onde ele invadiu, Portugal, Espanha, Áustria, os países do Oriente, do Oriente Europeu, os países de todo o Ocidente Europeu, esses países não vão mais aceitar a volta de um absolutismo. Nós vamos ver que vai ter uma tentativa através do Congresso de Viena e da Santa Aliança, mas não vai ser possível se resgatar totalmente o absolutismo. Ele está liquidado a partir dessa era napoleônica. Essa é uma das importâncias desse movimento, dessa era napoleônica, que transforma o modo de pensar na Europa, implantando definitivamente o liberalismo político, o liberalismo econômico. Napoleão fora do poder, seria preciso descobrir, recolocar no poder as monarquias que estavam, que tinham sido afastadas, em Portugal, Espanha, na Alemanha. Era preciso de resgatar, né, uma tentativa do absolutismo ser resgatado na Europa. E nessa tentativa vai ser feita uma reunião chamada de Congresso de Viena, onde os governantes dos países que venceram a luta contra Napoleão vão se reunir para restabelecer a divisão política da Europa, uma tentativa de se voltar àquele modelo europeu antes da Revolução Francesa. Os países vão participar: Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra e a França. Quais são as decisões que serão tomadas nesse congresso com a intenção de se resgatar o absolutismo? Bom, restabelecer os domínios territoriais dos governos europeus, aqueles que tinham sido invadidos por Napoleão, tinham sido derrotados por Napoleão, serão resgatados. Recolocar no poder os reis, e aí vai surgir o princípio da hereditariedade. Só vai poder subir ao poder os herdeiros legítimos, né? E uma tentativa de se restaurar o absolutismo não vai funcionar, e reprimir as tentativas de revolução contra o absolutismo que vão surgir nesse contexto. Inclusive, nós vamos ver aqui o que está ocorrendo na independência do Brasil, e essa vai haver uma ameaça de se resgatar a condição de colônia ao Brasil, devido a esse congresso vai discutir, né, Portugal voltar a dominar o Brasil. É possível, vai se conseguir restaurar o antigo regime? É uma tentativa de restauração conservadora, mas não vai funcionar. Eles querem a volta, né, do modelo absolutista anterior à Revolução, mas o liberalismo político, o liberalismo econômico, que a Revolução Francesa vai espalhar pela Europa, não vai mais permitir essa possibilidade. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer aí, nessa segunda metade do século XIX, uma série de revoluções burguesas, que vão acontecer mais duas na França, vamos ver acontecer na Alemanha, vamos ver acontecer na Espanha, em Portugal mesmo. Então, essa série de revoluções vai liquidar definitivamente o já combalido absolutismo. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula.